Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. Estamos refletindo a respeito do último lugar, o lugar santíssimo e o seu móvel mais importante daquele lugar, o lugar santíssimo, o único móvel que é a Arca da Aliança ou a Arca do Testemunho. E nós vamos continuar, então, refletindo, vendo as suas aventuras, por onde andou a Arca da Aliança e o que nós podemos aprender, então, com a Arca em trânsito, quer dizer, aonde ela esteve e o que aconteceu, já que ela tinha, então, algo muito importante que nós aprendemos ontem. A arca, nós lemos ontem Números, capítulo 10, versículo 33, que a arca ia sempre adiante do povo para lhe preparar um lugar de repouso. Mas também em meio à guerra, a arca ia à frente e então vencia os inimigos do povo de Israel. Então, por meio dessa peça de ouro, estava o quê? A própria presença de Deus, a sua Shekinah, como nós vimos ontem, sua gloriosa presença habitava visivelmente entre o seu povo. Mas houve um episódio em que Deus permitiu, por causa que o seu povo deixou de honrá-lo. Por deixar de honrá-lo, permitindo que o espírito de rebeldia, de murmuração, de idolatria, de ingratidão e incredulidade entrasse em seu coração, desonrando então a Deus, fazendo pouco caso do seu Deus, como nós lemos em Números 14, que fala, Deus falando, vocês fizeram pouco caso de mim. Que os filisteus, então, guerreassem contra Israel, Deus permitiu que eles guerreassem contra Israel. E nós vemos isso, então, em 1 Samuel, capítulo 4, versículos de 4 a 10, que nos dizem assim: os filisteus vencem os israelitas. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo de batalha cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre então das mãos do inimigo. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou em Israel, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo está no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos então dos hebreus. Como eles já foram escravos de vocês, comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel novamente foi derrotado. Pois foram mortos de Israel 30.000 homens.
a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, também foram mortos. Aqui nós vemos então que Israel, ainda supondo que Deus estivesse com ele, mandaram trazer a arca para que fosse adiante deles, na certeza de que ela lhe garantiria a vitória contra os filisteus. Havia sido assim no deserto. Aos olhos deles, tudo estava bem com o relacionamento deles com Deus, mas aos olhos de Deus, a realidade da arca não mais existia. Deus deixou que sua arca fosse levada. E uma vez que a arca é levada, o tabernáculo fica vazio, pois ela é o centro do tabernáculo. Mas por Deus amar o seu povo, ele não o abandona de todo, mas lhe ensina uma grande lição. Mas deseja então recuperá-lo, recuperar a honra, o respeito do seu povo, a adoração do povo. Quando a arca foi levada, os 2 filhos de Eli, o sacerdote, também morreram no campo de batalha. Eli, que era o velho sacerdote, já tinha 98 anos e quando ele soube da notícia de que a arca tinha sido levada por Israel e que seus filhos haviam morrido, ele caiu da cadeira para trás e assim quebrou o seu pescoço e então morreu. Isso nós temos em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Exatamente naquele momento, sua nora deu à luz a um filho e deu o nome de Icabode, que significa foi-se a glória. A arca fora tomada e com ela foi-se a glória de Israel. O tabernáculo representava o testemunho de Deus, que era dado pela presença de Deus na arca. Mas, como a arca foi tomada, a glória se foi de Israel. Essa foi uma situação de dor para todos aqueles que amavam de fato a Deus. E é exatamente nesse período que Samuel crescia diante de Deus e dos homens. Deus já havia escolhido Samuel para ser o próximo sacerdote. O homem, ele pode fracassar em seu testemunho a respeito de Deus. Mas Deus, ele não fracassa em seu testemunho diante dos homens. Mas Deus já havia fixado os seus olhos então em Samuel, a fim de, por meio dele, restaurar o seu testemunho diante de Israel e também diante dos povos. Os 3 capítulos seguintes de 1 Samuel, capítulo 4 e também capítulo 5, acompanham então a arca em território inimigo e de volta para Israel. Deus defenderia sim a sua honra entre os filisteus, mas não defenderia os israelitas quando estivesse no meio deles, pois haviam deixado de honrá-lo. Quando Israel saiu, a guerra contra os filisteus em Ebenezer, como nós vimos, 4.000 homens morreram, numa tentativa de mudar então o rumo dos acontecimentos. Nós vimos, como nós vimos no início dessa reflexão, os anciões então mandaram levar a arca da aliança de Siló para o arraial de Israel. Os israelitas, assim como nós, de memória curta, regozijaram-se quando viram a arca e os filisteus então se atemorizaram, mas para a surpresa geral de Israel, Israel fugiu e foram mortos naquele 33.000 homens. E aí a arca foi tomada.
Que lições nós podemos aprender com esse episódio envolvendo a Arca da Aliança? Coloque nos comentários o que nós podemos aprender. O que você pôde refletir sobre este episódio? E amanhã nós vamos ver o que aconteceu com a arca em território filisteus. Mas que seja ótima a nossa reflexão do dia de hoje. Que Deus abençoe você e não deixe de compartilhar o que aprendeu com esta reflexão. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.